Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs que estão conosco para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Nossa lição de hoje é sobre um personagem muito especial. Vocês não têm ideia do quanto eu amo estudar a história de Isaac. E vocês vão ter uma provinha disso ao longo desta lição. Essa é a nossa lição de número 8. E o título é Isaac, o filho da promessa. O textuário encontra-se em Isaías 14, versículo 27, a parte B do versículo, que diz: A sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? E a verdade aplicada diz: persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. O texto de referência encontra-se em Gênesis, capítulo de número 26, e os versículos 22 a 25, mas eu recomendo você que está nos assistindo da sua casa, na primeira oportunidade que você tiver, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 26, e leia todo esse capítulo, pausadamente, com gosto, saboreando cada uma das suas partes. Então, para seguirmos com essa lição, eu convido vocês a orar comigo neste momento. Pai Santo e Eterno, amado das nossas almas, nós oramos a Ti pedindo direção e graça, sabedoria do alto, inteligência espiritual, para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco. Toma, Senhor, o primeiro lugar e nos conduza em um ensinamento eficaz, proveitoso e de resultado. Espírito Santo, nosso coração e nossa mente é Tua. Nos ensine e nos ajude a aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, diz a introdução da nossa lição: o estudo sobre a vida de Isaac nos remete à realidade de que ao longo da nossa peregrinação como discípulos de Cristo, nós enfrentaremos diversas situações que irá requerer de nós confiança, vigilância, perseverança e atenção quanto aos princípios bíblicos que devem ser aplicados a cada situação com a ajuda e com a iluminação do Espírito Santo. Essa introdução coloca para nós uma situação exemplar. Durante a nossa caminhada nesta terra, nem sempre as coisas serão fáceis. Enfrentaremos momentos difíceis, obstáculos, adversidades, que requer de nós, como diz o comentarista, confiança, vigilância, perseverança e atenção. Veja que isso já é um demonstrativo de algumas qualidades de Isaac, qualidades que encontramos no caráter de Isaac. Porque, se você vê, aqui não está dizendo que nos momentos de dificuldade nós precisamos de ação, de resposta pronta, de enfrentamento, de confronto, de atitude, de assertividade. É lógico que tudo isso também é requerido dos discípulos de Cristo de todo o tempo, mas já com base no comportamento de Isaac, no caráter de Isaac, ele está chamando a nossa atenção que assim como Isaac, nós também precisaremos de confiança, vigilância, perseverança e atenção. E aí, o primeiro ponto vai nos levar para uma meditação a respeito de Isaac já na sua vida adulta, quando ele constituiu família. E o primeiro ponto vai nos falar sobre a escolha de uma esposa para Isaac e de como ela seria uma esposa escolhida para um filho escolhido, uma esposa abençoada para um filho abençoado.
No segundo tópico, nós trabalharemos a questão de Isaac como um novo patriarca, o que ele precisava fazer para chegar a essa condição de assumir o seu lugar na linha patriarcal. E o terceiro ponto nos leva a meditar sobre essa frase que encontraremos repetidamente ao longo do Antigo Testamento, identificando o nosso Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então vejamos o primeiro ponto. Mas antes ainda de passar para este primeiro ponto, eu quero sublinhar aqui algumas características, apesar de que voltaremos nela em outro momento. Mas Isaac teve uma vida longa, ele não se afastou muito do seu lugar de origem, a não ser com algumas peregrinações em caso de sobrevivência. Quando ele é comparado com seu pai, Abraão, e com seu filho, Jacó, nós vamos perceber que a sua história de vida não foi tão movimentada quanto a desses personagens, Abraão e Jacó. E aí a gente costuma ver em Isaac uma figura mais parada, mais quieta, mais calada e que não teve grandes agitações na sua vida registradas no livro sagrado. E assim, mesmo assim, e apesar disso, ele foi um dos patriarcas de grande influência e um daqueles a quem os descendentes foram prometidos e a terra, a promessa da terra foi garantida. Bem, com isso, já de antemão nós podemos dizer que quem aparentemente não fez nada, ou pelo menos nada de muito relevante, de muito grande, de muito aparente, mas ajudou a manter e a preservar o que precisava ser preservado em sua geração, tendo sobre si a promessa, não se desviando e nem comprometendo o rumo da história traçado por Deus, com certeza esse também fez muita coisa. Com a ajuda e iluminação do Espírito Santo, nós haveremos de discernir os tempos e as estações, a realidade do mundo à nossa volta, tanto quanto os propósitos de Deus para a nossa existência. E isso não depende de sermos mais falantes ou mais calados, mais agitados ou menos agitados. É Deus na nossa vida que nos ajuda a ser o que nós precisamos ser na direção dele. Então, o que essa lição vai fazer é nos levar a meditar na pessoa de Isaac, sua família, sua esposa, seus filhos, a continuidade da bênção através dele. Vejamos o primeiro ponto, uma esposa para Isaac. Aqui diz, a mulher para Isaac deveria ser da linhagem piedosa de Sem. Esse era o principal critério. Com isso, Abraão se mostra sincronizado com o plano de Deus ao longo da história para a vinda do Salvador. E aí, embora a Bíblia coloque Isaac diante de nós, ela não explica muita coisa sobre ele. Mesmo porque, irmãos, a Bíblia só explica aquilo que quer explicar. Só nos dá de conhecer aquilo que Deus quis que nós conhecêssemos e o que seria fundamental para o nosso entendimento do plano da redenção e de como fazemos para nos apropriar disso por meio da fé. Os detalhes, ainda que de vez em quando a gente queira abrir um pouquinho a cortina do tempo e enxergar dentro da tenda e enxergar em outros lugares e ambientes, os detalhes pertencem ao Senhor. E Ele os revela como quer. Então, existem, porém, coisas que vão chamar a nossa atenção no texto bíblico e que nos ajuda a montar um quadro um pouco mais ampliado desse personagem. Primeiro, ele precisava de uma esposa a quem ele amasse.
nós vamos ver mais para frente que essa era uma das características de Isaac. Ele precisava de alguém para amar. Para dar continuidade ao plano de Deus de fazer de Israel uma nação numerosa e para confortá-lo depois da morte da sua mãe. Imagino eu, com as minhas divagações, que pelo fato de já ter tido Isaac numa idade muito avançada, de ter o seu corpo ressuscitado por Deus na sua velhice para poder trazer o filho da promessa ao mundo, eu imagino que o apego de Sara a Isaac tenha sido algo diferenciado, como também o amor de Isaac por sua mãe. Bem, nos parece também que ficar satisfeito em permanecer quieto era uma das características de Isaac, o que também não deixa de ser uma virtude, como está dito em 1 Tessalonicenses 4:11. Ele sonhava em ter filhos, assim como a sua esposa Rebeca, e para isso ele se colocou diante de Deus em oração. Ele experimentava as alegrias do casamento, ele gostava de viver sem agitação e com os simples prazeres de uma boa comida. E aqui nós vamos ver que também ele queria ficar na lembrança dos filhos como um homem que conhecia e temia ao Senhor, porque foi isso que ele os ensinou. E aí, estudando sobre Isaac, também vamos entender a nossa importância do ponto de vista do Senhor. E do ponto de vista do Senhor, a nossa importância não está em fazer, mas em ser. Porque aquilo que nós fazemos, os outros veem, mas aquilo que nós somos, somente o Senhor vê. E somente Ele pode aprovar ou desaprovar. Isso para mim é muito importante em Isaac. A importância de Isaac nas Escrituras não é medida pelo que ele fez, é medida pelo que ele é. E aí, para que tudo se cumprisse na sua vida e o plano redentor tivesse uma continuidade, ele, na qualidade de filho da promessa, precisava de uma esposa. E essa não podia ser qualquer mulher, mas uma que fosse escolhida por Deus e que viesse da linhagem justa de Sem, ou seja, precisava ser aparentada com Abraão. E esta é a proposta desse item, da gente estudar sobre essa esposa escolhida para o filho escolhido, que é o título do 1.1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Assim, é o epílogo da vida de Abraão e a introdução da história de Isaac. As bênçãos de Deus que acompanharam Abraão até o fim da sua vida seguiram o filho da aliança, para que a corrente da promessa não fosse quebrada. Abraão se preocupa com a perpetuidade da sua semente, pensando numa mulher para seu filho. É uma bênção ter um pai que se preocupa com o futuro dos seus filhos. Mas Abraão está mais ocupado com o propósito de Deus para os seus descendentes. A sua iniciativa ao fim da vida não significa que ele não confia em Deus para conduzir tudo. Demonstra que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto com ele. Demonstra que Abraão entendeu que Deus abriu espaço para ele agir. Então, que Deus lhe delegou tarefas, que continuava no controle, mas também colocava no seu coração aquelas questões que ele precisava agir para dar continuidade ao plano divino em andamento. Então, quando a gente lê esse texto, a gente chama a atenção para a gente essa questão que o comentarista está dizendo, que as bênçãos de Deus que acompanharam Abraão até o fim da sua vida seguiram
o filho da aliança, porque a transmissão das bênçãos aos descendentes é uma herança bíblica que os patriarcas judeus conheciam muito bem. E de nossa parte nós deveríamos conhecer também. Quando pensamos em Isaac, esse filho prometido, esperado, escolhido, nós observamos estas peculiaridades de grande valor prático. Bem, o que nós vemos é que, embora paciente, amoroso, menos agressivo no seu modo de agir, alguém cujo nome significa riso, alegria, felicidade pela promessa cumprida, Isaac foi o elo forte na corrente das gerações, que manteve viva a esperança de trazer à existência uma grande nação. Apesar de Isaac, tudo isso se cumpriu na sua vida. Apesar de ser quem era e de ter essas peculiaridades que o faziam mais gentil, mais sensível, mais quieto, mais parado, a Bíblia deixa muito claro que ele foi o elo forte na corrente das gerações e ele manteve viva a esperança de trazer à existência uma grande nação. Aqui também é dito que Abraão entendeu que Deus o chamou para trabalhar junto com ele e tomou a iniciativa para prosseguir segundo os seus desígnios eternos. Ele não questionava, ele nem propunha uma intervenção diferente. Ele fazia o que precisava fazer e o que Deus mandou fazer. E então, o trabalho de Abraão com Deus nesse tempo consistiu em escolher uma esposa para Isaac, que nessa ocasião já estava com 40 anos. Isso significa que Abraão já estava muito velho. Veja que Isaac era um homem maduro, em condições de escolher a própria esposa, mas ele se sujeitou ao costume da época e ao que Deus tinha para ele através do seu pai. E então, apesar da escolha ter sido de Abraão, de Eliezer, o mordomo Damasceno, se levarmos as coisas de uma forma mais literal, o que nós temos é um resultado de sucesso nesses ajustes. Rebeca era a prima de Isaac por linhagem parental, alguém por quem Isaac, pelo que a gente pode entender para usar uma linguagem que nos é familiar pela atitude dele ao vê-la pela primeira vez, Isaac se apaixonou por Rebeca à primeira vista. Bem, nós já estudamos um pouco a respeito disso no terceiro trimestre de 2018, ali a gente fez algumas observações que eu estou retomando. Eu estou falando isso porque quem está comigo aí nesse estudo das lições de escola bíblica dominical há muito tempo vai se recordar de alguma destas questões. Por quê? Porque eu sempre me refiro a Isaac com mais ênfase, né? E isso acaba ficando marcado. Uma coisa que fica clara pra gente, a história de Isaac e Rebeca começa como uma história de fé. E ela termina como uma história de amor. Começa como uma história de fé e termina como uma história de amor. E por que nós sabemos disso? E por que nós podemos dizer isso? Nós sabemos isso porque a menção da palavra amor nesse trecho das Escrituras que fala desse encontro de Rebeca com Isaac é diferente de todas as outras porções até esse momento. Então eu leio Gênesis 24, os versículos 63 até o 67, que fala desse momento do encontro. E aí diz que Isaac saiu no campo à tarde para orar. Quando ele levantou os olhos, os camelos vinham. A comitiva de Eliezer está voltando. E no seu coração ele sabe que se Deus conduziu Eliezer a um bom termo, ele está trazendo para ele a sua esposa.
E quando Rebeca o vê aquele homem no campo, vindo em direção aos camelos, ela pergunta a Eliezer, quem é este? E aí Eliezer diz, este é o meu Senhor. Então ela tomou o véu, se cobriu. Isaac se encontra com Eliezer, que começa a dar para ele um relatório de viagem, contar tudo o que fizera. E aí Isaac toma Rebeca, e a Bíblia diz que ele leva Rebeca para a tenda da sua mãe Sara. Ali Rebeca lhe foi por mulher e ele a amou. E o versículo 67 termina dizendo, assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Pela primeira vez na Bíblia, a Bíblia menciona um marido amoroso. Não que não tenha havido maridos amorosos depois da queda. A gente não pode fazer essa afirmativa de jeito nenhum. E nós não sabemos porque a Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, nós não podemos dizer também. Mas nós sabemos que Isaac foi esse marido amoroso porque a Bíblia diz. E a Bíblia diz através das palavras que ela usa. Isaac orava enquanto aguardava pela esposa que vinha ao seu encontro. Ele não a conhecia, mas ele sabia que Deus estava provendo para ele algo especial. E então é dito que quando eles se encontraram, Isaac pôde com toda liberdade tomá-la para si e amá-la. E é muito importante a gente observar que, num sentido romântico da palavra, o verbo em hebraico usado aqui para amar é ahav. Isso ocorre pela primeira vez em todo o Pentateuco e pela segunda vez em geral. Por quê? Abraão amava Sara, mas a Bíblia não usa essa palavra ahav para descrever o relacionamento entre eles. Os sentimentos entre Isaac e Rebeca devem ter sido muito fortes e diferenciados para que o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, julgasse necessário descrever o amor de Isaac por Rebeca exatamente com esse verbo. Isaac não era somente o marido que amou, mas Isaac também é o filho que foi amado. Então, a primeira vez que a gente encontra a raiz desse verbo amar é em Gênesis 22, onde diz que Abraão e Deus estão dialogando e Deus diz a Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Então, na raiz do verbo amar, nós já temos aqui no capítulo 22 de Gênesis o uso da palavra ahavta, que também está ligado diretamente ao verbo ahav, que foi usado para descrever o amor de Isaac por Rebeca. E aqui, o que é que nós vemos? Com o uso desse verbo ahavta, com uma das raízes deste verbo ahavta sendo usada para Isaac, né? Para descrever o amor de Abraão por Isaac. Aqui está dito que Isaac não é apenas o homem que amou, mas ele é o filho que foi amado. O que nós vemos também, a verdade eterna atrás destas palavras, é que existe aí uma herança multigeracional que os pais têm a obrigação de passar para os filhos. E um dos componentes da herança que os pais têm por obrigação repassar aos filhos é exatamente o amor. Nós devemos amar os nossos filhos para que eles sejam cheios de amor quando crescerem e eles possam então amar aos outros. A outra vertente dessa verdade eterna é que Deus quer que todos sejamos amados por um pai terreno, assim como Abraão amou Isaque. Isaque foi amado pelo seu pai Abraão.
Pois essa é a figura do Pai Celestial que ama incondicionalmente. Deus nos ama porque Ele é amor. E na força deste amor nós podemos amar também. E aí nós vamos percebendo as particularidades deste amor. E por que Isaac é descrito desta forma? Rebeca foi a única esposa de Isaac. E essa é uma particularidade que merece realce em um tempo de poligamia, inclusive na família da aliança. Abraão foi polígamo, Jacó foi polígamo, mas Isaac não. Eles compartilhavam, além de um grande amor, uma profunda espiritualidade. E aí, o que a gente percebe? Já olhando para esse contexto bíblico tipologicamente, Isaac é um tipo de Cristo, como filho amado e como esposo de uma só esposa. Rebeca é uma figura da igreja, que foi amada desde o momento em que se aproximou do seu noivo. Problemas familiares à parte, a gente pode afirmar que Rebeca viveu a sua vida no amor do amado, assim como a igreja, esposa de Cristo, vive essa mesma vida na presença do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu acho isso maravilhoso. Então, esse item 1.1, ele está ligado diretamente ao item 1.3 da nossa lição. Então, a gente pode pensar nisso, por quê? Porque enquanto eu fui falando com vocês do 1.1, eu também já fui descrevendo coisas que estão no 1.3. Então, eu vou só ler o 1.3 para vocês identificarem estas coisas que eu já mencionei e depois nós voltamos no 1.2. 1.3, o título é um encontro marcado por Deus. Isaac perder aquela que até ali fora a mulher mais importante da sua vida, a sua mãe, e Deus estava para confortá-lo com aquela que a partir de então se tornaria a mulher mais importante para os seus descendentes. Quando Deus tem propósito em nossa vida, a nossa história nunca termina na dor. Eu achei muito importante, sabe, essa frase do comentarista, o bispo Abner, nos lembrando desta verdade fundamental. Quando Deus tem propósito na nossa vida, a nossa história nunca termina na dor. E aí o coração de Isaac se alegra novamente. Ele conhece uma mulher maravilhosa em beleza e virtudes. Isso está em Gênesis 24, do 62 ao 65. E as belezas físicas eram as últimas coisas que um pretendente conhecia em uma mulher. Depois de sua origem, o seu caráter, as suas virtudes e piedade eram as primeiras qualificações que o servo de Deus buscava. Como estamos distante disto hoje, né? Onde o corpo é talvez a primeira e muitas vezes a única coisa que os pretendentes desejam conhecer. Mas veja você que, como eu expliquei, esse relacionamento de Isaac com Rebeca, sua esposa, foi algo diferenciado no seu tempo. Recebeu a aprovação divina, foi conduzida por Deus para se tornar um modelo referencial para as sucessivas gerações. Nós podemos, apesar de alguma dificuldade aqui e ali, olharmos para essa vida inicial de Isaac e Rebeca e perceber o fluir do amor de Deus de uma forma tão maravilhosa e concentrada na vida desse grande homem, desse grande personagem bíblico. Então a gente volta agora no 1.2, falando da tarefa de Eliezer, o mordomo damasceno, ou seja, original de Damasco, na Síria, que vem acompanhando Abraão desde sua passagem por Padã Arã. Nós vamos ver aqui que está dito: o servo a quem Abraão incumbiu essa importante tarefa de buscar uma noiva para Isaac era alguém igualmente temente a Deus,
Ele promete a Abraão não escolher para Isaque uma mulher estrangeira. Ele pede a Deus graça e direção. Ele agradece a Deus pelo sucesso. Em toda a caminhada de Eliezer, do início ao fim, foi uma caminhada orientada diretamente por Deus. Embora Eliezer não tivesse a mesma intimidade com Deus que Abraão, seu senhor, pois ele diz: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, ele tinha muita confiança e dependência em Deus. E Deus respondeu em detalhes a oração de Eliezer. Cada uma das coisas que Eliezer pediu a Deus em oração, o Senhor respondeu. E aí, nós vamos ver aqui que nós temos uma lista imensa que podemos chamar a nossa memória para podermos descrever esse homem de grande responsabilidade e de extrema lealdade ao seu amo, a seu Senhor, ao seu mestre. Primeiramente, ele conhece o Senhor e ele ama ao Senhor. Depois, com relação às suas características peculiares, pessoais, ele é um servo obediente, que realiza a vontade do seu Senhor e que busca a glória do seu Senhor. E tudo isso, irmãos, com versículos bíblicos que respaldam a nossa fala com clareza. Ele também se coloca como um procurador de Abraão, um representante de Abraão. E para isso, então, fica demonstrado a sua responsabilidade, a sua preocupação com o futuro e a sua preocupação com a preservação da posteridade de Abraão. Ele está imbuído dessa missão, muito certo do que é que ele está fazendo, e por isso ele pôde se colocar na condição de um procurador de Abraão. Foi somente depois da sua oração direcionada a este fim que Rebeca apareceu com o seu cântaro sobre o ombro, junto ao poço, e a sua aparência honesta, os seus modos afáveis, a sua cortesia ao descer as escadas do poço para tirar água, não só para ele, mas para encher a pia para os seus camelos. Tudo isso lhe proporcionou uma surpresa muito agradável, porque ele estava diante da resposta de Deus à sua oração. Ela era exatamente a pessoa que ele acabou de descrever para Deus. E aí, aqui a gente chega num ponto-chave da questão. Se tipologicamente Isaque é um tipo de Cristo que amou a sua esposa durante toda a sua vida incondicionalmente, se Rebeca é um tipo da igreja que foi amada desde o momento em que se encontrou com o noivo, nós temos agora em Eliezer um tipo do Espírito Santo. Nesta linda história de Isaque e Rebeca, nós vamos extrair uma preciosa lição da missão e daquilo que desempenhou o mordomo Eliezer como uma figura especial do Espírito Santo nessa dispensação. E para isso a gente considera 3 atitudes de Eliezer que são semelhantes às atividades que o Espírito Santo desenvolve atualmente. Primeiro, quando Eliezer sai em missão, ele não fala de si mesmo. Ele estava indo preocupado em conquistar uma noiva para Isaque, o filho do seu amo. E aí, se a gente olha para a obra do Espírito Santo nessa dispensação, nós não vamos ver o Espírito Santo apresentando a si mesmo, pois o seu ministério é o de revelar a Cristo, o noivo da igreja. Um segundo ponto. Eliezer adornou a noiva com presentes, com ricos e lindos presentes. Olha para a igreja hoje, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está sendo adornada a cada dia pelo Espírito Santo. E quem está na posição está sendo preparado pelo Espírito Santo para encontrar com Cristo nos ares, para entrar nas bodas do Cordeiro como a noiva pura, imaculada.
E a outra coisa, ele levou a noiva ao encontro do noivo. A disposição de Rebeca de ir com Eliezer ao encontro do noivo demonstra a atitude consciente das pessoas de se unirem a Cristo. Nós observamos que o encontro de Isaac com Rebeca não se deu na casa de nenhum dos dois, porque a casa de Rebeca representa o mundo de onde saímos através do arrebatamento, e a casa de Isaac simboliza o céu, onde nós iremos depois de comparecermos no tribunal de Cristo. Bem, fechando esse quadro, todo o relato apresentado quanto ao encontro de Isaac e Rebeca ilustra, sim, a união entre Cristo e a sua noiva, conforme todas estas características que são destacadas no texto bíblico. Ok? E vamos então ao segundo tópico. Isaac, um novo patriarca. Aqui é dito que Abraão concluiu o propósito da sua vida morrendo em boa velhice. Mas o propósito que Deus começou em Abraão não morreu com ele. Certamente. Há um desencadeamento esperado e necessário na história bíblica. Tudo está ligado e precisa acontecer de uma maneira sequencial, contínua. O que Deus tinha para Abraão cumpriu-se no seu tempo. A história do povo de Israel começou com ele, mas precisava ir muito além dele. Precisava continuar. Por melhores líderes que nós sejamos, usando aí uma expressão que já usamos anteriormente, nós somos apenas um elo na corrente da história do cristianismo através das gerações. E precisamos ser o elo forte da corrente e não deixar cair por terra toda essa sequência, toda essa história viva do cristianismo através dos tempos. Bem, 2.1, contando com um milagre, depois da morte do seu pai, Deus abençoou Isaac. Precisamos aprender isso. As bênçãos de Deus para a nossa vida não se resumem na nossa vida. Tem sempre propósitos maiores que afetam outros e futuras gerações. Semelhantes a Sara, Rebeca, esposa de Isaac, tinha o ventre estéril. Sua sogra já havia passado por esse problema, agora era a vez de Rebeca. E tanto Rebeca quanto Isaac precisam de um milagre para a continuação da promessa. E essa é a tônica insistente do Antigo Testamento, que a despeito de qualquer esforço humano, sem uma constante ação soberana de Deus, as bênçãos prometidas a Abraão de abençoar em Cristo todas as famílias na terra, não se cumpririam. Isso não estava atrelado aos humanos, isso era coisa de Deus. E no seu tempo, Deus faria cumprir a sua palavra. Isaac está preocupado, com certeza, com a sua posteridade, e por isso ele ora a Deus. E Deus o atende. E aqui o que nós temos? Isaac é o novo patriarca, mas só poderia herdar o título de patriarca se tornasse pai, gerando um filho seu. Porque é isso que quer dizer patriarca, pai. Na antiguidade, principalmente entre os judeus, mas não somente entre eles, patriarca seria o chefe da família, da sua própria família que ele constituiu. É chamado de patriarca a pessoa mais velha que tem uma grande família, a quem essa família obedece e devota grande respeito. O que esse item vai falar conosco é acerca da herança bendita de Isaac e chamar a atenção para as bênçãos de Deus em nossa vida, porque essa é a função do texto sagrado. Nós vamos abrir as Escrituras, nós vamos ler as Escrituras, entender, interpretando as Escrituras e aplicando as Escrituras no nosso próprio momento histórico. E pode ter certeza que a Bíblia não só nos dá essa autorização, como ela faz isso com aquelas pessoas que são sensíveis a Deus e a sua palavra. Bem,
vamos ver ainda nesse 2.1 que quando a gente vê aqui no comentário para o professor, no subsídio do professor, da revista do professor, o comentarista do comentário bíblico do Antigo Testamento, ele chama a atenção de que a herança que Abraão deixou para o seu filho foi um exemplo de piedade, um exemplo de santidade, um exemplo de vida com Deus, primeiramente. Segundo, ele deixou por herança para seu filho Isaque a promessa maravilhosa de Deus, de que Deus tinha uma aliança com Abraão e com a sua descendência, e que faria de Abraão e os seus descendentes uma grande e numerosíssima nação. Isso o comentarista coloca para o ponto 3. Eu só aproximei do 1 porque essas duas coisas para mim estão muito próximas. Abraão deixou para Isaque um exemplo de piedade e vida santa e as bênçãos da promessa. Mas tem um terceiro ponto que chama muito a minha atenção. Abraão deixou para Isaque esse movimento, essa visão de vida com Deus na sua caminhada entre a tenda e o altar. E aí, caminhando junto com seu pai, Abraão, entre a tenda e o altar, nós vamos ter aí esse ensinamento prático, essencial, que Isaque recebeu ao longo de sua vida, vendo seu pai levantando altares, sacrificando sobre estes altares e acompanhando o movimento do seu pai entre a tenda e o altar. Isso era algo tão presente e tão forte na vida de Abraão que o pastor Enéas Tognini, falecido em setembro de 2015 aos 101 anos, mas que escreveu muita coisa de grande edificação para nós hoje, ele tem um livrinho dele chamado Do Conselho do Senhor, onde ele nos explica cada um dos altares que Abraão erigiu, Siquém, Betel, Hebrom, Moriá. E ele diz que quando o fogo ardia nos altares de Abraão, era a luz celeste que brilhava nas terras de Canaã. Era o culto ao Deus vivo no meio de um povo idólatra. Era a presença do Deus Todo-Poderoso diante de um povo sem rumo, sem conhecimento de Deus. E quando tudo se apagava nos altares do patriarca Abraão, até as cinzas pregavam a fé e a esperança do homem de Deus. Inclusive, num destes altares, o último que Abraão erigiu, o Moriá, que é entendido como o altar do encontro com Deus ou o altar da submissão absoluta, ali Isaque participou ativamente porque ele era um pretenso candidato a ser sacrificado. E no desenrolar da história e bênção paterna, isso vai assumindo um significado ainda mais maior. Por quê? Porque vivendo com um pai, crescendo com esse pai, aprendendo com esse pai a ter vida com Deus, Isaque também desenvolveu uma preocupação genuína com a preservação da promessa de Deus na sua própria história de vida. E aí o 2.2 e o 2.3, eu estou juntando esses dois itens para fazer aí uma chamada, um comentário a respeito dos dois juntos. Eu vou dizer para vocês apenas que no 2.3 me chamou a atenção, o título é 2.2. O título é Duas Nações em um Ventre, e eu sublinhei essa frase do comentarista: a vinda dos gêmeos não foi acaso de um ventre agora fértil, mas ela era providência divina. As duas nações que surgiram desses dois filhos não apenas brigaram entre si, como os descendentes de Jacó seriam mais fortes que os descendentes de Esaú.
Não era apenas uma questão de briga, era também uma questão de poder que já estava instalada entre esses dois irmãos. E o 2.3, que tem por título aí, o mais fraco governará o mais forte, o que eu sublinhei era: Esaú era formoso, caçador, homem do campo. Jacó era caseiro, mais fraco, inexpressível, e por isso Isaque apreciava mais a Esaú que Jacó, e o via como herdeiro das promessas. Mas Rebeca estava decidida a fazer qualquer coisa para que o seu preferido Jacó e não seu outro filho Esaú fosse o herdeiro das promessas. Quando eu disse lá atrás que dificuldades à parte, porque essa família também teve muitas dificuldades, e Rebeca foi aquela que viveu literalmente o amor do amado, ainda assim nós vamos encontrar alguma coisa aqui e ali que mostra esse ambiente familiar comprometido nos seus relacionamentos. A leitura em Gênesis 21, Gênesis 25, 21 a 24 é muito importante. Isaque e Rebeca vinham enfrentando essa situação de esterilidade há 20 anos, mas o que é dito aqui que embora Esaú e Jacó fossem irmãos gêmeos, ou seja, duas nações geradas no mesmo ventre, eles possuíam caráter distintos. Um tinha inclinações espirituais, que é o que o caracterizou desde o início, e o outro era um homem mais carnal. Esaú gostava de viver no campo, se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de viver em casa, mas essa vida doméstica também fez com que ele desenvolvesse qualidades administrativas muito particulares, habilidade de cuidado, de zelo para com tudo que o seu pai possuía e visão daquilo que era necessário para manter uma família em qualquer situação. E aí nós vamos estudar mais a respeito de Esaú na nossa próxima lição e nos caminhos que essas duas nações tomaram, e desde o ventre já divididas, em confusão. E uma coisa que a gente pode perceber aqui, irmãos, problemas familiares, quando não são resolvidos desde o seu surgimento, podem se tornar montanhas intransponíveis ou grandes abismos que trarão muita dor e sofrimento. Problema de rivalidade entre irmãos é normal, é natural, até certo ponto. Bem, toda essa desgraça a gente vai ver que teve um início. Então nós precisamos estar apto para enxergar quando essa linha é ultrapassada e intervir de forma sábia e inteligente para impedir o avanço do mal. Desde antes de nascer, um já lutava com o outro. Isso é uma informação importante, porque toda luta tem um começo. A de Jacó com Esaú começou ainda dentro da barriga de Rebeca. E eu me pergunto qual pai e mãe está apto para discernir isso. E aí, depois do nascimento de Esaú, esse problema que começou ainda no ventre foi agravado pela preferência dos filhos manifestada pelos pais. Veja bem, a preferência por filhos, assim como o rigor excessivo e partidário, enquanto exige-se de mais de um, não exige do outro na mesma proporção, tudo isso é algo muito ruim, muito mal, com consequências desastrosas, que causa divisão na família e traz muita coisa ruim nos seus desdobramentos, muito dano, muito prejuízo. E aí, o que a gente vai ver? Que a lei da semeadura e da colheita aplicada à dinâmica familiar
ela funciona em uma única direção. Filhos educados em todas as dimensões da vida e bem instruídos na palavra de Deus vão se transformar em adultos reverentes e respeitosos. A honra começa em casa. Semeia-se amor, ética cristã, união segundo Deus e colhe-se honra, respeito e o cuidado familiar necessário. O oposto também é verdadeiro. Não significa que seja regra geral, uma vez que filhos criados da mesma forma, no mesmo sistema educativo, eles vão tomar direções diferentes. Isso pode acontecer, mas aquele que foi instruído no caminho do Senhor, não importa que se desvie, vai voltar, é promessa. Isaías 54:13, todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante, é promessa. E a Bíblia diz que eu preciso tirar os olhos das circunstâncias e colocar nas promessas de Deus e orar, reivindicando as promessas de Deus, porque pode acontecer de que filhos criados num ambiente de amor, de paz, de justiça, seja influenciado por alguma outra questão na sua vida adulta e tome um rumo diferente, mas a promessa é que este é do Senhor. Não importa por onde ande, vai voltar, porque Deus disse que assim seria, então eu preciso orar e confiar. E no momento presente, enquanto tenho filhos em idade de crescimento, eu preciso entender que manifestar preferência por filhos pode ser um mal irreconciliável, que vai criar um abismo e trazer dificuldades até o fim para esta pessoa, para esta família. E por fim, chegamos ao tópico 3 da nossa lição, que nos chama para pensar nesta expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ainda estamos em Isaac, o Deus de Jacó vem depois. Mas as mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaac. Há um fio de propósito divino perpassando por detrás da história da vida dos patriarcas. Eu diria que esse fio do propósito divino, mais do que perpassar por trás da história dos patriarcas, ele está costurando a história dos patriarcas, formando uma trama muito bem ajustada, uma trama firme. A aliança abraâmica encontrou lugar em Isaac para ser reafirmada e foi. E então, como vem sendo falado, o povo de Israel teve sua origem em Abraão, seu filho Isaac, seu neto Jacó. E aí, nós vamos entender que todas estas bênçãos, tanto temporais como espirituais, elas então puderam acompanhar o povo de Deus através dessa transmissão multigeracional iniciada com os patriarcas. O 3.1 nos fala das promessas confirmadas. E o que me chamou a atenção aqui neste 3.1 é que, veja bem, tendo sido criado por Abraão como foi, nós vamos ver que o mesmo medo que fez Abraão mentir dizendo que Sara é a sua irmã, levou Isaac à mentira sobre Rebeca. Tais erros e vacilos da jornada apenas mostram, como diz John Piper, que o caminho dos justos não é uma linha reta do chamado até a vitória. Percalços podem acontecer e em algum momento nós podemos tomar algum atalho que desemboque em algum lugar indesejado. Isaac tinha o seu caráter moldado pelo seu pai, então não é de estranhar que tenha repetido os mesmos erros. O que o capítulo 26 de Gênesis está nos mostrando são as peregrinações de Isaac em Gerar como consequência da fome na terra.
E ali, chegando lá, Isaac se deixa levar também pela fraqueza humana e desta forma ele mente quanto ao seu relacionamento com Rebeca. Uma coisa que não durou, né? Porque Isaac e Rebeca eram um casal amoroso e eles acabaram expressando publicamente essa sua relação íntima de um modo que não deixava dúvida de que eles não eram apenas conhecidos ou irmãos, eles eram muito mais do que isso. Abimeleque, quando descobriu que Rebeca era a esposa de Isaac, repreendeu muito Isaac por sua atitude. E apesar deste problema e a permanência de Isaac em Gerar ter trazido estes percalços, isso também lhe suscitou ali uma grande e inesperada prosperidade. Na terra das suas peregrinações, em tempo de fome, em momento de crise, Deus lhe visitou e lhe trouxe abundância em meio à escassez. Tudo isso como confirmação desta promessa que está repassando de pai para filho. Vamos ver aqui o 3.2, dando continuidade a este assunto, nos chamando para pensar sobre a bênção da prosperidade. Isaac buscou refúgio na terra de Abimeleque em razão da fome. Veja bem, agora está sendo chamada terra de Abimeleque. Gerar, neste momento, está sob domínio dos filisteus. Se nós aprendermos um pouco a história dos filisteus, nós vamos entender por que Abraão, há um tempo atrás, peregrinou por aquelas terras com toda a liberdade, e agora, quando Isaac volta nas mesmas terras, ela já está dominada pelos filisteus. É porque na mesma época da chamada de Abraão, nós temos os filisteus entrando nessa região vindo do mar. Os filisteus eram um povo bem invasivo, bem combatente. Nós estamos aqui na Idade do Ferro. E esta é uma época em que os filisteus desenvolveram toda essa cultura do ferro, a manipulação do ferro. E eles têm agora um exército poderoso, vigoroso e trabalha com materiais de ferro. Então, quando eles vêm invadindo através do Mar Egeu, que eles chegam no Egito, Faraó com seu exército fez uma frente para bloquear a entrada dos filisteus no Egito. Eles foram um pouquinho mais para frente e pegaram toda aquela planície de Canaã, desocupada, desimpedida, e eles foram invadindo através de uma área que se tornou depois uma sequência de cidades filisteias muito poderosa, 5 cidades que receberam o nome de Pentápole Filistina. Então, quando Isaac volta para o mesmo lugar, essa é uma terra que já está sob o domínio dos filisteus. Aqui diz que os poços que Abraão, seu pai, havia cavado, estavam agora nas terras de Abimeleque. Para que nenhum direito fosse requerido por Isaac, os filisteus entulharam estes poços. Quando Isaac é convidado a se retirar de Gerar, porque o seu crescimento aparentava para Abimeleque uma ameaça, e nós vamos ver então Isaac se dirigindo ao vale de Gerar. Ele sai da cidade de Gerar e se dirige ao vale de Gerar. E por garantia, Abimeleque fez um acordo de paz com Isaac. Por quê? Porque na medida em que Isaac vai voltando, ele vai desentulhando os poços que seu pai abrira anteriormente. Toda a sua grande comitiva, né? Isaac está saindo de Gerar com uma quantidade muito grande de pessoas e de gado. E tudo isso precisava de muita água para sua manutenção. Ele vai desentulhando os poços abertos para o seu pai, e quando esses poços voltam à atividade, derramando água em abundância, os filisteus vêm e reclamam esses poços para si. Aqui diz que isso parece frustrar Isaac, mas Deus está vendo como estas demandas estão gerando insegurança no coração do seu servo e lhe aparece para fortalecer a sua fé, e a sua resposta foi adoração. Irmãos, quanta coisa a gente tem para pensar dentro desse item
nesse momento especial da vida de Isaac, e mais uma vez o caráter de Isaac sobressai, mantendo o compasso, mantendo a confiança, mantendo a diligência em tempos de dificuldades. Ele vai desentulhando poços, fazendo jogar água, e os filisteus vêm tomar posse desses poços. Nós não vemos da parte de Isaac nenhuma iniciativa de briga, de enfrentamento. Ele só deixou esses poços que estavam jorrando água, que foram abertos pelo seu pai, para trás, e foi abrir outros. E aí, o que a gente vê é que Isaac tomou a iniciativa não somente de reabrir os poços que o seu pai cavara, mas também de ir abrindo poços novos. Você veja que ele respeitou o legado do seu pai, reavivou a lembrança do seu pai. Gente, esse poço aqui foi meu pai que cavou, e ele serviu ao meu pai naquele tempo, vai servir para a gente agora. Só que ele teve esse problema com os filisteus. E então, em Gênesis 26, do 18 até o 33, nós temos a descrição de pelo menos 5 poços, entre os que foram reabertos e os que foram abertos. Esses poços receberam nomes, porque isso era um costume da época, de nomear não apenas pessoas e lugares, mas também as coisas, para poder manter um registro em memória de algo significativo que tenha ocorrido naquele momento histórico em curso. E os poços, segundo os seus nomes, foram Ezeque, que significa contenda, Sitna, que significa inimizade. Engraçado, né, que uma curiosidade, essa palavra Sitna, que significa inimizade, ela vem da mesma raiz da palavra Satanás. O terceiro poço foi Reobote. Isaac agora encontra lugares amplos para poder começar o processo de prosperidade. Depois vem Berseba, o poço dos 7 juramentos, porque Abimeleque, vendo o que Deus estava fazendo com Isaac, vai ao encontro dele para eles firmarem acordo, e Seba, um juramento. Você vê que Isaac enfrentou a inveja dos filisteus, a rejeição de Abimeleque, a contenda com os pastores locais, que lhe trouxe muitas dificuldades, a expulsão da terra, e enquanto ele ia adiante, ele ia cavando poços. Veja que isso continuou mesmo quando ele já havia encontrado água em um lugar largo e propício. Irmãos, isso tem muito a nos ensinar, mas a gente não vai continuar porque temos que terminar com esse estudo, né? E por fim, o legado das bênçãos no 3.3, finalizando essa lição maravilhosa que me ensina muito. Nós lemos aqui que no patriarcado, e a gente não tem problema nenhum com esta palavra, porque a entendemos a partir do seu próprio contexto. No patriarcado, a bênção da primogenitura não se limitava à herança física, mas também incluía a bênção de autoridade espiritual sobre o clã. Uma outra coisa que chama a minha atenção, mas a gente não vai se deter nesse 3.3, porque essa história continua no domingo que vem, na lição seguinte, onde nós vamos contar a história de Esaú, que trocou tudo isso, todas estas bênçãos da primogenitura, ou as bênçãos da promessa, da aliança, por um prato de lentilhas. Mas aqui, como a bênção era irrevogável, coube a Isaac recomendar ao filho da promessa aquilo que seu pai Abraão recomendou ao seu respeito. Nós temos aqui um patriarca repassando adiante a responsabilidade para com a bênção da promessa. E aí, chama a atenção para a gente, né, nesse ponto,
é que todos os costumes eles foram preservados, mas essa questão da bênção verbalizada, da bênção passada de geração a geração, começa a se fortalecer. E a gente já vê isso muito forte nessa questão da bênção de Esaú. Nós vamos continuar com esse assunto para falar que tem muito mais por trás do embate entre Esaú e Jacó do que a gente vê num primeiro momento. Isaac era um homem riquíssimo e a lei da primogenitura no Israel antigo tinha algumas particularidades que talvez tenha levado Rebeca e Jacó a tomarem as medidas impensadas que eles tomaram, mas o que está em voga nesse ponto aqui é a gente pensar nesse legado das bênçãos, na herança das bênçãos, no que nós precisamos deixar como bênção para a geração seguinte. E com isso, então, a gente termina a avaliação do texto desta lição como conclusão, e aí sim, essa conclusão fecha principalmente esse ponto 3, porque ela diz: a maior herança que podemos deixar de legado para os nossos filhos não são as posses materiais, nem a cultura, nem a influência pública, mas uma fé cristocêntrica, centrada em Deus, que nos conduz a um comprometimento com Deus, certo de que somos dele e vivemos para ele. Irmãos, essa história de Isaac é muito legal e é muito estimulante, porque nos leva a olhar para além das circunstâncias, a enxergar coisas que nós não vemos. Se a gente não tomar cuidado, gente, a gente passa batido por essa leitura e perde toda essa grandeza, essa preciosidade. Quando a gente estuda Abraão, nós aprendemos muito a respeito de Deus, um Deus que escolhe, capacita, oferece a sua amizade, guia, exorta e caminha com o seu escolhido nos piores e nos melhores momentos da sua vida. Mas com Isaac, nós podemos perceber um Deus que se revela nos detalhes, um Deus que se revela nos momentos de necessidade e que nos dá o seu amor incondicional e que nos alcança nos piores momentos e traz solução para a nossa alma aflita. E com Isaac também nós aprendemos sobre a quietude vitoriosa, a vida vivida com profundidade e sensibilidade, que se dispõe a cavar poços e a continuar buscando meios de sobrevivência longe da confusão e dos embates complicados da vida. Eu aprendo isso. E essa é uma lição que eu desejo levar pela minha vida fora. Amém? Então nós vamos orar, finalizando aí essa lição, convidando você a estar conosco também na nossa lição de número 9, onde estudaremos sobre Isaac e as bênçãos da promessa por um prato de lentilhas. Vamos lá? Então agora nós vamos orar, agradecidos a Deus por esse momento de comunhão com a sua palavra. Deus, nosso Senhor e Salvador, Pai de Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos por conhecer mais uma faceta, mais um lado dessa história preciosa que nos ensina tanto, que nos ensina que o Senhor nos ama, que o Senhor está vendo quem nós somos, de fato e de verdade, que o Senhor conhece nossos pensamentos e sentimentos e que o Senhor quer manter conosco um relacionamento vivo e eficaz. Muito obrigado por tudo aquilo que aprendemos com a leitura da Tua Palavra e assim entregamos o nosso dia nas Tuas mãos, pedindo que em nome de Jesus continue nos conduzindo no Teu caminho, para que nós possamos também ser o elo forte na corrente do cristianismo em nossa geração, levando para Cristo não apenas as pessoas à nossa volta, mas a nossa própria família
E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos vocês.